Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela me falou uma coisa muito interessante que me ajudou a refletir sobre alguns aspectos da vida e eu quero trazer essa reflexão para vocês, porque eu sei que é a questão de outras pessoas também. Ela falou assim: Gisela, eu tô com 33 anos, eu tenho a vida que eu pedi para Deus, né? Tenho uma casa maravilhosa, tenho uma família incrível, tenho filhos, tenho um marido que me ama. Tenho um trabalho no qual eu ganho bem, eu gosto daquilo que eu faço, mas por incrível que pareça, eu continuo me sentindo vazia e insatisfeita. Eu tô pensando em mudar de vida, talvez mudar de país, mudar de trabalho, porque eu não aguento mais a mesma coisa todo dia. E eu achei interessante essa colocação dela, né? E eu até comentei com ela, eu falei, olha, na minha opinião, que ela estava me contando que ela queria a minha opinião. Então eu não fui invasiva, não fui intrometida, eu dei a opinião porque ela me pediu, né? Eu falei, olha, eu acho que você até pode mudar de país, mudar de trabalho, se for o que seu coração pede. Mas se você não resolver a causa do problema, mais cedo ou mais tarde você vai continuar sentindo a mesma coisa onde quer que você esteja. Porque o que eu sinto é que você conquistou as coisas de fora, mas não conquistou as coisas de dentro, né? Não conquistou a si mesma. Porque a gente pode conseguir muitas coisas no mundo, um trabalho, uma família incrível, filhos, mas se a gente não aprendeu a se conectar com quem a gente realmente é, se a gente não floresceu para o nosso verdadeiro ser, isso eu não falei para ela desse jeito, eu tive mais tato para falar do que o que eu tô falando aqui para vocês, mas eu sinto que enquanto a gente não aprendeu a pertencer a gente mesmo, a olhar para dentro, a integrar as nossas sombras, a expressar a nossa autenticidade, a expressar aquilo que a gente realmente é, a gente vai estar sempre sentindo de alguma forma uma sensação de que algo está faltando. Sabe essa sensação, esse mal-estar, esse vazio, parece que nada preenche, né? A pessoa conquista uma coisa, tem uma excitação efêmera, mas aquilo não a satisfaz plenamente, ela já quer outra e depois outra e fica naquela ambição, naquele looping que nunca acaba, conquista uma coisa aqui, outra ali e ela consegue saciar desejos transitórios do ego, mas ela não consegue saciar o ser real. E por que isso acontece, gente? Isso acontece quando a gente conquista as coisas de fora, então um papel social, um padrão social, né, um emprego bem-sucedido, um status, uma credibilidade pública, mas muitas vezes se essa conquista não for consequência do processo de autoconhecimento, desse processo de olhar para dentro, essa sensação constante de vazio, de falta, de insatisfação permanece. Porque a alegria, ela não depende de coisas que vêm de fora, ela depende de um estado de consciência que independe das coisas de fora. O Osho fala muito isso no livro Alegria, que eu já li algumas vezes aqui para vocês. Ele fala que a verdadeira alegria, ela não pode depender de nada externo. Ela é fruto desse processo de autoconhecimento, de olhar para dentro, que vem com a meditação, com as terapias, quando a gente encara nossas dores, quando a gente integra as nossas sombras, quando a gente olha para questões da infância mal resolvidas, quando a gente aprende a canalizar as nossas raivas guardadas, quando a gente encara os nossos medos, quando a gente olha para as nossas angústias. Ou seja, é um processo de florescimento interno, de desabrochar, que é diretamente proporcional ao que a gente chama de despertar. Então a pessoa que está desperta, a pessoa que é autêntica, que é espontânea, que aprendeu de fato quem ela realmente é, sem ficar trazendo as emoções negativas do passado para o presente, a pessoa que vive com essa responsabilidade, como fala Osho, que é saber responder ao momento presente, a pessoa que vive consciente de quem ela é, que não é o caso da maioria de nós,
ela não vai sentir esse vazio, porque ela tem a si própria, ela está conectada com quem ela realmente é, com a essência crística. E por isso eu gostaria muito de ler um texto lindíssimo, extremamente profundo, acho que é um dos textos mais lindos do Osho que eu já li, desse livro, Meditações para o Dia. E o texto que eu sorteei, né, bem sincronístico com o que eu estou falando aqui para vocês, é o seguinte, ele fala assim: uma voz divina está sempre presente no coração, sempre chamando você. Você não responde, está ocupado com alguma atividade mundana, com coisas banais. Sua mente está cheia de lixo desnecessário, ocupada com bobagens. E você vive sem escutar aquela voz interior baixinha. Quando a mente está silenciosa, quando os pensamentos desaparecem, quando você está sem pensamento algum, de repente a voz é ouvida. E ouvir Deus diretamente do seu coração é o começo da transformação, é uma revelação. Deus sempre vem como uma revelação, nunca como um conhecimento, mas sempre como uma revelação. Lembre-se disso. E Ele não está longe. Deus está sempre disponível 24 horas por dia esperando por você. Mas as pessoas ficam correndo de um lado para o outro. Elas desperdiçam a vida com tanta besteira que parece inimaginável que o ser humano possa ser tão pouco inteligente. Mas é. O coração é sempre verdadeiro. O coração nunca é falso e a cabeça nunca é verdadeira. A cabeça vive em mentira, vive de mentiras e existe em todos os tipos de falsidades. O coração é autêntico, sincero, simples, não é ardiloso. É tremendamente inteligente, mas não ardiloso. Ele simplesmente reflete aquilo que está lá. Essa é sua beleza e sua verdade. Deus nunca é conhecido por meio da cabeça. Qualquer coisa que tenha valor jamais é conhecida por meio da cabeça. Amor, beleza, Deus, todos são conhecidos por meio do coração. O coração é o portão aberto para a realidade. Mude-se da cabeça para o coração. É evidente, gente, que a cabeça tem um sentido, a racionalidade ela precisa existir, a gente não está ignorando a importância da racionalidade. Só que muitas vezes algumas pessoas acabam usando o excesso de racionalidade por uma defesa, para negarem a própria vulnerabilidade ou porque no fundo tem um medo muito grande de se entregar. E aí a pessoa vai fazendo tudo aquilo que ela aprendeu no social, ou seja, tudo aquilo que vem do ego, porque o ego e o social é a mesma coisa, o ego é formado pelo social. A pessoa vai atendendo aos desejos do ego, ela percebe com o passar do tempo que ela não teve uma realização genuína, porque ela ficou vivendo por meio da cabeça, por meio da mente, ou seja, das crenças que ela aprendeu, que vieram de fora, que não vieram de quem ela realmente é. E é interessante isso, né? Porque parece um pouco abstrato falar para a pessoa ser quem ela é e seguir o coração. Como assim seguir o coração? Eu não sei o que é a voz do meu coração. O que é a voz de Deus em mim? É interessante porque a gente está tão numa vida robótica, fazendo as coisas de uma maneira assim tão automática, que a maioria de nós, a gente acha que se conhece, mas a gente não sabe quem a gente realmente é. Às vezes a gente se identifica com o nosso ego, que é o nosso falso eu, e a gente acha que a gente é essa falsa roupagem, que é esse falso eu. Né? Então, às vezes a pessoa é super reativa, é super durona, ela fala, eu sou assim, isso é o quem eu sou de verdade. E no fundo não é, porque ela não é o próprio ego, ela está enganada achando que ela é aquele ego, né? Na verdade, ela nunca foi ensinada a se conectar com quem ela realmente é, a transcender a dualidade da mente, a transcender o ego, para se conectar com o eu real. E é para isso que serve o autoconhecimento, a meditação, a pessoa se observar, olhar para dentro, parar, silenciar, observar o que ela está sentindo. O sentimento é o parâmetro para que ela perceba se ela está conectada com a essência ou não. Gente, quando eu falo de sentimento, eu não estou falando de sentimentalismo, nem de drama, né? Estou falando para a gente parar e observar. Eu estou fazendo tal coisa porque eu me sinto obrigada a fazer, porque é uma demanda externa,
Ou ao fazer aquilo, eu tenho uma conexão com quem eu realmente sou? Eu sinto uma alegria genuína? Ou é simplesmente uma empolgação efêmera? Algo transitório que não me preenche de verdade, né? Então, quanto mais a gente vai se conhecendo, até na hora da gente usar as personas, que são as máscaras para se relacionar com o social, quando a gente tem que lançar a mão dessas máscaras, justamente por viver numa sociedade de consciências heterogêneas, às vezes a gente tem que lançar a mão de algumas máscaras sociais. Isso faz parte do convívio em sociedade. Não adianta a gente querer ser autêntico e espontâneo com todo mundo, porque não é todo mundo que está preparado para isso, e não é com todo mundo que a gente tem afinidade para ser totalmente autêntico, para ser quem a gente realmente é. Porém, quando a gente realmente se conhece, né, porque olhou para dentro, porque fez terapia, meditou e se trabalhou, buscou o autoconhecimento, a gente sabe usar essas máscaras dependendo do evento social para poder se relacionar, mas a gente sabe também com quem a gente pode se abrir, com quem a gente pode mostrar a nossa vulnerabilidade, abrir o coração, de modo que aquilo não seja usado contra nós. E até esse processo nas relações interpessoais, ele também é fruto do autoconhecimento. Porque às vezes eu falo sobre essa questão das pessoas focarem no grau de afinidade nas relações, e eu falo que não dá para ser sincero com todo mundo, porque depende do grau de afinidade, esse nível de sinceridade, né? Inclusive, isso é algo que eu aprendi com a Ali Cravo, como já falei várias vezes aqui para vocês, esse foco no grau de afinidade. E algumas pessoas falam, mas eu não consigo ser falsa, se eu tô sentindo eu tenho que mostrar, porque eu sou muito verdadeira. A gente pode ser verdadeira, é bom que a gente seja verdadeiro, mas com pessoas que tenham preparo para acolher essa expressão autêntica. Porque se você tem essa expressão com uma pessoa que não está preparada ou disponível para receber aquilo que você tem para dar, tem grandes chances de você ser mal interpretado, daquilo ser usado contra você e de você não conseguir construir um vínculo possível com aquela pessoa justamente porque você chegou com um abraço de urso e ela estava disponível para um aperto de mão. Né? Claro, eu estou usando uma metáfora aqui para você entender. Às vezes a gente vai com muito e o outro não tem disponibilidade ou preparo para naquele momento, com aquele nível de consciência, receber aquilo que a gente tem para oferecer. E é por isso que cada relação é única, que cada pessoa vai inspirar facetas diferentes da nossa personalidade, dependendo do grau de afinidade. Mas existem pessoas com quem a afinidade é tão alta, a gente pode mostrar as nossas vulnerabilidades, as nossas sombras, sem medo do julgamento do outro. Porque a gente sabe que a nossa vulnerabilidade, mais cedo ou mais tarde, não será usada contra nós. Porque a gente tem com aquela pessoa um vínculo honesto, verdadeiro, de amizade ou até mesmo de amor, né? Um afeto, um amor romântico. Às vezes existe isso com o outro e você sente essa disponibilidade de se abrir porque a recíproca é verdadeira. Existe afinidade para isso, para essa abertura, para essa entrega, para esse nível de vulnerabilidade. E com essas pessoas a gente pode ficar mais sereno, mais tranquilo, mais à vontade, sem precisar lançar a mão de algumas máscaras sociais. Então não é um problema a gente lançar a mão desses recursos para conviver em sociedade. Porque com cada pessoa a gente mostra aquilo que é possível mostrar de acordo com a afinidade disponível. Porém, ainda assim, é muito importante a gente ter cautela para não ficar apegado a essas máscaras, a essa persona. Porque tem muita gente que acha que é essa máscara. E a pessoa fica tão apegada a isso, ela se olha com olhos que vêm de fora e ela não consegue se olhar através desse olhar crístico, da essência divina, porque ela nunca parou e observou, mas o que eu estou sentindo? Será que isso é para mim ou não? Será que ao fazer tal coisa eu estou presente ou não? Quantas vezes, gente, vocês podem observar na vida de vocês, às vezes a gente idealiza alguma coisa na nossa mente, sei lá, uma viagem para um lugar X, um relacionamento, um casamento, e a idealização é muito melhor do que a própria vivência. Então, o planejamento da viagem, às vezes, é muito mais prazeroso e muito mais gostoso
do que a viagem em si, porque quando você vai fazer a viagem, você está preocupado se você vai conseguir dar conta de pagar aquilo, você está preocupado com o horário, ou às vezes o lugar está lotado de gente, está um calor terrível e você não consegue ficar bem ali, ou às vezes você fica doente e não consegue desfrutar da viagem. Então a idealização da viagem foi muito melhor do que a viagem em si. E por que isso acontece? Porque muitas vezes a gente vive muito mais na mente do que no momento presente. Então a gente imagina coisas, idealiza, enquanto a gente está idealizando, a gente viaja e sonha, é incrível. E na hora que a gente vai para o corpo, vai para a prática, às vezes a nossa consciência não está ali, a gente não tem presença o suficiente para se entregar para aquele momento. A gente está ali com a cabeça em outro lugar, está ali desejando estar em outro lugar, ou está ali se preocupando com o que está acontecendo em casa. E aí essa preocupação faz com que a gente não consiga ter entrega, não consiga ter presença, nossa mente está sempre ligada em outra coisa. Por isso que conquistar as coisas do mundo não é suficiente para trazer uma sensação de preenchimento interno, de alegria genuína. Claro, a gente oscila de sentimento, a gente vive num mundo de dualidade, isso é natural, a gente ter emoções negativas e positivas, mas essa constante sensação de vazio, de que nada preenche, nada tá bom. Claro, é sempre importante contratar um profissional de saúde, um psicólogo, um psiquiatra para você fazer um tratamento individual mais profundo, para que seu caso seja avaliado de forma específica, né? O que eu falo aqui é genérico, então talvez sirva para o seu caso ou não. Mas além disso, é importante a gente se perguntar se a gente tem esse preenchimento interno, sabe? Se a gente está focando nesse preenchimento interno, nesse olhar para dentro, em sentir, será que eu realmente quero essa viagem ou eu quero ir para me autoafirmar, para mostrar para os outros, ou porque a outra pessoa foi e falou que é legal, mas será que isso combina com a minha alma? Peraí, vou parar, vou silenciar, vou olhar para dentro. Vou sentir se isso é para mim ou não, vou ver o quanto eu me conecto com isso ou não, e vou observar como é que fica o meu corpo, entende? Eu não vou ficar na cabeça idealizando coisas que outras pessoas falaram para mim que é bom ou não, que aí são crenças que vêm dos outros, do mundo interno do outro. Cada pessoa tem um mundo interno e está sempre projetando coisas na realidade de acordo com o próprio nível de consciência. Por isso que o autoconhecimento é tão necessário e é por isso, gente, que a autenticidade, ela depende de um florescimento interno que é consequência do processo de autoconhecimento. A gente não pode ser autêntico se a gente não sabe quem a gente é, se a gente não sabe do que a gente gosta, se a gente não conhece os nossos valores estruturais. Né? Se quando a gente olha para a nossa vida, a gente está olhando com valores externos, valores sociais e não de acordo com os nossos valores estruturais. E a maioria de nós, quando a gente olha para a nossa vida, ou quando a gente vai construir a nossa própria vida, a gente faz isso se baseando em ideais que vêm da cabeça, que vêm da mente, daquilo que foi aprendido com o que vem de fora, e não necessariamente de acordo com aquilo que tem a ver com quem a gente realmente é. E é por isso que a gente se frustra, é por isso que a gente faz uma série de coisas na vida que mais cedo ou mais tarde ficam robóticas, ficam sem significado. E é por isso também que às vezes a gente fica nessa ambição de mudar aquilo que está fora, e a gente não percebe que não adianta mudar de cidade, de emprego, de país, de relacionamento, porque o problema vai permanecer, que a semente do problema está dentro de você, não está fora. E a gente não consegue fugir da gente mesmo. Onde quer que a gente vá, a gente está levando a gente junto, né? Então você pode mudar de país, de relacionamento, de emprego. Se você não olhar para a causa do problema, para a raiz, para a crença matriz que está sustentando aquele padrão e está fazendo você repetir os mesmos relacionamentos, os mesmos problemas no trabalho, enquanto você não olhar para isso e não conseguir transcender essas questões, mudar fora vai trazer uma excitação temporária, uma anestesia temporária que mais cedo ou mais tarde vai passar e depois a insatisfação volta.
porque o pertencimento interno ainda não aconteceu. Você não aprendeu a olhar para aquilo que realmente importa. Você não aprendeu a ouvir a voz do seu coração, que é a voz de Deus em você. E a gente só consegue ouvir essa voz quando todos os dias a gente para, a gente ora para o nosso mentor amigo, né? A gente faz uma conexão com algo maior, a gente eleva o nosso pensamento para a fonte criadora, para o Pai Celestial. E depois de fazer isso, a gente tem o nosso momento de quietude, de silêncio interno, de solitude, de meditação. E aí no pós-meditação, que é o estado meditativo, a gente conversa com o nosso guia espiritual, a gente tem uma conexão mais profunda com ele. E é através dessa conexão que o nosso verdadeiro eu vai se revelando gradativamente para nós. É um processo de autoconhecimento, mas a gente precisa praticar. E aos pouquinhos a gente vai resgatando o verdadeiro eu e gradativamente resgatando a graça da vida, que tem a ver com essa conexão com a energia amorosa. Gente, esse foi meu recadinho de hoje. Se fez algum sentido para você, deixa seu like aqui para mim, compartilha esse vídeo com seus amigos e, claro, se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito. Para quem tiver interesse, para quem quiser ter acesso a vídeos inéditos, se você gosta da minha energia e quer estar mais próximo de mim, eu te convido a se inscrever no meu clube de assinaturas, é o Clube da Gisela Valim. O link para inscrição tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Já são mais de 60 vídeos inéditos sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, espiritualidade, astrologia. Então, se você gosta do meu trabalho e quer ter acesso a esse conteúdo mais profundo sobre temas que eu não abordo tão profundamente aqui no canal, porque esse é um canal público, né? E lá é um clube mais seleto, mais exclusivo para quem realmente quer ficar mais próximo de mim, para quem realmente gosta do meu trabalho e quer ter acesso a esse conteúdo exclusivo. Se for o seu caso, você será muito bem-vindo, muito bem-vinda ao clube. A comunidade lá é muito gostosa, as pessoas interagem entre si, é muito bacana ter essa comunidade, porque tem espaço para vocês interagirem entre vocês, darem sugestões de temas, né, poderem se conhecer também, o que é muito legal, porque isso nos ajuda a construir uma egrégora muito poderosa de pessoas afins, de pessoas que estão interessadas no autoconhecimento. Então é isso, gente. Um grande beijo para todos vocês e até os próximos vídeos.